trabalho de sistemas agroflorestais e valorização da biodiversidade nativa no CETAP, ele tem seu início meados do ano de 2000, de uma maneira mais consistente, digamos assim, né, e organizada dentro da instituição. Ele passa a ser resultado de uma caminhada da agroecologia ao longo de muitos anos, né, aonde o trabalho sempre em buscar aperfeiçoar os sistemas de produção agroecológico, em ampliando a sua complexidade funcional, é algo que sempre se buscou, né? É aonde se dedica uma atenção especial para trabalhar com os sistemas agroflorestais, convencidos que são os princípios que nos dão a base para se avançar nesse processo de agroecologização, complexificação dos sistemas ecológicos, né, de produção ecológica já estabelecidos. Essa é uma dimensão importante de motivação para trabalhar com a agrofloresta do ponto de vista institucional junto à sua base. A outra dimensão importante que também ajudou a alicerçar e ajuda a alicerçar até os dias de hoje o trabalho com sistemas agroflorestais é essa perspectiva de conciliar arranjos produtivos com conservação ambiental. Associar o trabalho das agroflorestas com a conservação da água também foi uma das motivações e é uma das motivações. Por que a água? Temos uma redução de números de nascente dentro das propriedades dos agricultores, temos diminuição de fluxos e a outra dimensão associada com a conservação da biodiversidade. Ou seja, se um dos princípios da agroecologia é trabalhar com diversidade, é um dos pilares, né, que sustenta, que nos dá base de resiliência dos sistemas de produção, sistemas biodiversos, a necessidade e importância de trabalharmos com diversidade de espécies do nosso ecossistema local onde a gente se encontra. Então temos buscado aí desenvolver sistemas agroflorestais numa concepção que abarca, que acolhe os diferentes arranjos e estratégias estabelecidas e implantadas nesses diferentes ambientes e nas diferentes características sociais e culturais encontradas dentro dessa região do CETAP, aonde não temos um arranjo ou um modelo ou dois modelos que oriente o trabalho todo, né? Mas é dizer, valorizamos todas as iniciativas, independente da intensidade e da complexidade delas, que adotem um elemento florestal e dinâmicas da floresta, de funcionamento da floresta, do sistema de produção do qual está se trabalhando. Então a gente trabalha desde sistemas mais complexos, biodiversos, sucessionais, né, como se chama dentro dos sistemas agroflorestais, do pessoal que trabalha com agrofloresta, desde hortas que integram o elemento florestal, seja distribuído de maneira aleatória ou seja conduzido em faixas dentro dessas hortas, né? Então, um sistema de produção de hortaliças intercalado com faixas de arbórea para produção de biomassa, para aumento de indicadores de controle biológico e até mesmo produção de algumas frutas, algumas ervas. Sistemas onde os agricultores já têm a sua floresta em estágio de degeneração, degradação e que passamos a manejar esse ambiente que já é florestal, então entramos neles e vamos fazendo manejos de enriquecimento e aproveitamento da diversidade presente nesses ambientes no sentido da manutenção e ampliação da sua funcionalidade ecológica. Desde pomares ou o plantio de frutas intercalado com faixas de sistemas agroflorestais, com faixas de produção de frutas nativas. Sistemas onde uma espécie é âncora, como é o caso dos citros, que é uma característica muito presente na região do Alto Uruguai. Então são pomares de citros, digamos assim, né, no seu arranjo normal, que passam a incorporar na sua composição alguns elementos arbóreos da vegetação nativa no sentido de melhoria da qualidade do solo, de controle biológico, produção de biomassa, né, mas tem uma espécie âncora central que é o citros. As outras, as arbóreas, as nativas, elas entram no sentido de aumentar a ecologização desses espaços, né?
outro sistema de produção muito presente dentro do universo da agricultura familiar do sul do Brasil são o que a gente conhece como os potreiros, né? Os potreiros, aqueles ambientes que na sua composição, bom, tem o gado, mas tem muito presente elementos da biodiversidade nativa e da floresta, né? Como é o caso dos araucárias, das goiabas serranas, das guabiroveiras, das uvaias, em algumas regiões muita bergamota crioula ainda se encontrava nesses ambientes e se encontra, como um conjunto de outras espécies madeiráveis, medicinais, enfim, que tem nessa composição, como capões de mato, como riachos, enfim, são ambientes biodiversos e importantes do ponto de vista ambiental, mas de uma importância significativa também na identidade de uma paisagem cultural. Todos esses arranjos e outros tantos possíveis estão dentro dessa perspectiva do trabalho dos sistemas agroflorestais. Todo o manejo, todo o arranjo que de alguma forma incorpora na sua dinâmica, na sua composição, elementos da floresta, seja o elemento concreto do ponto de vista uma espécie, ou duas ou três, seja princípios de funcionalidade da floresta, né? Maior aproveitamento da energia do sol, maior produção de biomassa, acúmulo de biomassa no solo, consideramos que tudo isso está dentro da grande estratégia de trabalho com sistemas agroflorestais. Algo que é importante ressaltar na trajetória do trabalho com os sistemas agroflorestais no CETAP é que esse avanço está intimamente ligada com valorização e uso da biodiversidade. Está se avançando em construir cadeias produtivas dos produtos manejados e trabalhados nesses ambientes. Isso é algo importante e trazer, né, no sentido de dizer assim, não basta avançarmos nas técnicas e tecnologias de manejo de sistemas agroflorestais. Precisamos avançar também em técnicas, em metodologias, em dinâmicas, em outros elos da cadeia produtiva que impulsione, né, esse tipo de sistemas de produção. Então, todo o trabalho que se faz via cadeia solidária das frutas nativas, de valorização e uso dessas espécies, é algo que dialoga e tem incentivado e motivado, impulsionado, digamos assim, a intensificação e a ampliação do trabalho com as agroflorestas. O grande desafio no sul do Brasil reconheceu a importância da floresta e dos elementos da floresta dentro da agricultura, né? E da floresta por si só, e rompendo essa visão historicamente construída, né, de que o progresso, a evolução, a produção de alimentos, a geração de renda, ela está desintonizada, ela é conflitante, né, com o manejo de um ambiente mais florestal biodiverso. Nós tratamos isso, né, como uma sociedade mais recente, e especialmente no sul do Brasil, que tem hoje sua predominância no universo rural de imigrantes, né, de diferentes lugares da Europa, como a conservação, o manejo dos ambientes florestais, a diversidade, como algo antagônico, né, à produção de alimento, à geração de renda, ao desenvolvimento. E muitas vezes a gente trata, né, no senso comum da sociedade, de forma até pejorativa, ou seja, os espaços de produção que integram uma grande diversidade e uma dinâmica florestal, né, ou às vezes até mesmo as pessoas que manejam esses ambientes, né? Então eu acho que a gente tem um desafio grande do ponto de vista institucional quanto CETAP, mas institucional quanto redes e espaços que a gente se articula, é de ir rompendo essa percepção, né? E mostrando que esse antagonismo entre produção, geração de renda e conservação, ele é mito, né? Ele não é verdade. E que é totalmente possível ser conciliado e que isso tem uma relevância grande do ponto de vista nesse momento da história que estamos vivendo, onde é extremamente importante repensar a reconstrução de sistemas de produção de base ecológico, no sentido de darmos conta da questão dos efeitos climáticos, as questões hoje que já se sabe que muito dessas questões de pandemias que a gente vive uma hoje, ela está ligada a essa redução dos ecossistemas e da biodiversidade nativa, ou seja, é um desequilíbrio ecológico na grande casa como um todo, ao passo que se rompe
essa percepção de mundo e essa visão de como a gente entende ele, aí se busca as técnicas, se busca as tecnologias e se estrutura as cadeias produtivas disso. Um dos elementos centrais é as relações de parcerias estabelecidas. Essa forma de atuar em rede, com outras organizações, por exemplo, no âmbito da Rede Ecovida, da Cadeia Solidária das Frutas Nativas, ou mesmo no âmbito da Articulação Nacional da Agroecologia, trazem elementos que nos ajudam, quanto equipe técnica do CETAP, seja nossos grupos de agricultores dos quais a gente trabalha, famílias de agricultores e agricultoras, e ampliando sua percepção do universo, aonde ele se encontra e do universo que está ao seu entorno. Que o resultado do que se faz, seja ele positivo ou negativo, ele não é só fruto, ele não espelha somente aquela nossa ação quanto indivíduo instituição junto aos grupos e famílias, mas ele reflete esse conjunto de relações que a gente estabelece, seja a nível local, seja a nível estadual, seja a nível nacional, seja a nível internacional, Então contar com essas diferentes parcerias que estão em sintonia com o que se busca quanto grande coletivo, cada uma atuando no seu campo, intercambiando e tendo relações de sinergia nas ações que cada uma realiza, tem sido e é fundamental para continuarmos avançando.